Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 24 e o versículo 49, assim está escrito: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse é o texto que vamos meditar e, com base nesse texto, falando sobre o revestimento de poder, apresentar, à luz da Bíblia, 6 maneiras de perder o poder. Aqui estava o Senhor Jesus reafirmando uma promessa de Deus, o Pai, feita desde o Antigo Testamento. Esta promessa está nos Salmos, está em Provérbios, em Isaías, em Joel, enfim, os profetas que Deus usou de maneira mais clara para demonstrar que Deus estaria disposto a enviar e manifestar o seu poder. Quando o Senhor Jesus Cristo veio e começou o seu ministério, ele, quando esteve lá na sinagoga de Nazaré, e foi-lhe dado o livro para que ele lesse naquela oportunidade, como é conhecido a paraxá do dia, quer dizer, o texto, mas diz-nos a palavra que ao entregarem o livro para o Senhor Jesus, ele achou no livro do profeta Isaías, que era o que estava na ocasião, ele achou o lugar em que estava escrito, capítulo 4, versículo 18 a 20 de Lucas. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lembre que, quando Jesus submeteu-se ao batismo nas águas para cumprir a justiça divina, diz-nos a palavra de Deus que o Espírito Santo veio em uma forma corpórea, como se fosse uma pomba, e pousou sobre Jesus. E a partir de então, a virtude, o poder do Espírito Santo esteve presente na vida de Jesus e conduzindo em todos os momentos para a realização do seu ministério. Como o próprio apóstolo Pedro, Lucas escreveu em Atos, no capítulo 10, versículo 38, as palavras ditas por Pedro: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então ele diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude. A virtude é o poder. A promessa que Jesus fez aqui aos seus discípulos era de que eles não dessem continuidade à obra iniciada por Jesus, pela qual os discípulos estavam responsabilizados após a partida do Senhor Jesus, de seguir adiante, levando aquela obra, pregando o Evangelho, expulsando demônios, que os enfermos fossem curados pela fé, que o Evangelho fosse recebido nos corações. Mas o Senhor advertiu antes de qualquer decisão deles, dizendo: Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder.
Somente depois do revestimento de poder foi que eles puderam sair e dar então início àquela grande obra e desafio que tinham diante de si. Isto aconteceu, conforme relato bíblico, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre aqueles irmãos que estavam reunidos no cenáculo, orando a Deus, esperando o Espírito Santo, o poder descer sobre eles. E aconteceu que, estando todos reunidos no mesmo lugar, eis que veio do céu um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa e em que estavam assentados. Quer dizer, veio um som como se fosse um vento impetuoso. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então este foi o cumprimento da promessa de Deus através dos profetas, e que Jesus, ao deixar este mundo, havia prometido aos discípulos, dizendo: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E ele então começa a dizer as qualidades e os atributos do Espírito Santo, que viria como um Consolador. No capítulo 14, versículos de número 16, ele diz: e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem é este Consolador? É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. 14, 26. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. No capítulo 15, o versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. No capítulo 16, versículos que encontramos aqui, de 7 até o 14, está escrito assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Então, observamos aqui, de maneira clara, o que foi que Jesus prometeu. Lá no versículo que eu li, em Lucas, no capítulo 24 e o versículo 49, ele disse: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, o derramar do Espírito Santo, a manifestação de Deus em forma de poder. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, este poder viria do céu, da parte de Deus o Pai, para revestir os discípulos, ou seja, dar-lhes a capacitação espiritual para que eles pudessem desempenhar o trabalho que lhes foi confiado através do Senhor
Jesus Cristo. Em Atos, no capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando vamos a Atos, no capítulo 4, o versículo 31 diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Pelo que depreendemos destas leituras que fizemos na Escritura Sagrada, nós chegamos à seguinte conclusão: o enviar do Espírito Santo da parte de Deus, o Pai, era para nos ajudar, como Jesus disse, outro Consolador, quer dizer, alguém da mesma espécie de Jesus, que vem com a finalidade de nos ajudar, orientar, guiar, ensinar, conduzir, capacitar. E ao Espírito Santo foi dado esta responsabilidade de ele cuidar daqueles que vierem a Jesus. Tanto é que é o Espírito Santo quem opera na vida do pecador o convencimento, o convence do pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito Santo quem aplica a palavra de Deus no coração da pessoa. Tanto é que o novo nascimento ou a regeneração, ele se processa através da união entre a ação e o poder da palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. Foi o que Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Então nós entendemos por aí a necessidade deste poder. Os discípulos estavam treinados por Jesus, foram em várias situações observando a Jesus, em outras foram enviados para a realização de uma obra e depois retornaram. Mas Jesus teve o cuidado de não enviá-los para realizar a sua obra sem que antes eles fossem revestidos, capacitados pelo poder do Espírito Santo. Só assim eles teriam condições de realizar um trabalho digno do nome do Senhor, porque o Espírito Santo os capacitaria, daria a eles a unção e o poder necessário na realização da obra, lembrando, operando, trazendo, revelando, esclarecendo, mostrando, convencendo o pecador, falando ao coração dele. Então este elo, esse trabalhar do Espírito Santo é indispensável, mas para que isto aconteça, nós precisamos estar revestidos do poder do Espírito Santo. Jesus disse: eis que eu vos dou poder para pisar de serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Também recebemos o poder para pregarmos a palavra de Deus. Sem este poder, tudo que nós fizermos não tem vivacidade, porque o Espírito Santo é o Espírito gerador de vida. Então é ele que trabalha no coração das pessoas, torna a palavra de Deus viva e eficaz. É a ação do Espírito Santo na palavra de Deus. Então veja quão importante é nós vivermos à luz do que diz a palavra de Deus e termos a necessidade e estarmos disponíveis ao Espírito Santo para que ele nos revista de poder e dê-nos as capacitações que se fizerem necessárias para as ocasiões, a fim de que sejamos um instrumento usado para a glória de Deus, debaixo do poder do Espírito Santo. Mas ocorre que muitas das vezes, com a manifestação do poder do Espírito Santo, as pessoas, às vezes, olhando de fora, acham algo interessante, atrativo e muitas das vezes querem ter aquela manifestação de poder também na sua vida. Como houve o Simão, lá o mágico, que ofereceu dinheiro para que ele recebesse poder de impor as mãos sobre as pessoas e eles falarem novas línguas. E Pedro disse: o teu dinheiro seja contigo para condenação, porque cuida adquirir o dom de Deus por meio de dinheiro.
E o dom de Deus não é assim. Adquire-se pela fé e a submissão, com a finalidade de se tornar uma testemunha fiel e verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Então, como em todas as coisas, o adversário, o inimigo de Deus e da sua obra, ele procura imitar e corromper as coisas de Deus, se não houver prudência, vigilância e cuidado e discernimento, as pessoas poderão ser levadas ao engano, achando que é uma coisa, quando na verdade é outra. O poder de Deus na vida da pessoa, ele é inconfundível. Mas existem também as imitações. E aí está um perigo muito grande. Quando é que surgem estas imitações? Quando é que as coisas começam a se degradarem e as pessoas, então, começam a ver na sua vida consequências que são realmente perigosas. Nós temos um exemplo na Bíblia de alguém que não soube valorizar o poder do Espírito Santo na sua vida. Todos conhecem a história de Sansão. Sansão foi um filho prometido para ser um nazireu, para ser um instrumento nas mãos de Deus. Seus pais tiveram todo o cuidado de criar e orientá-lo no caminho do Senhor. E quando chegou o momento, diz a palavra, o Espírito do Senhor se apoderou possantemente de Sansão. Ele era alguém invencível quando estava atuando debaixo do poder de Deus. E isto aconteceu em várias situações. Os inimigos do povo de Deus temiam a Sansão. Mas chegou um dia que ele se enamorou por uma Dalila. E ele começou então a brincar com o poder de Deus, julgando que ele tinha este direito de fazer assim. E observe que, à medida em que ele entrou por este caminho, o poder de Deus ausentou-se da vida dele. Porque quem está revestido do poder de Deus não pode brincar e nem manipular o poder de Deus. Isto é uma falha gravíssima. E, portanto, Sansão virou um boneco na mão dos filisteus e eles, então, fizeram dele, como que diz, gato e sapato. Um homem honrado de Deus que se deixou levar pela volúpia do poder espiritual, julgando que ele teria o controle e poderia brincar com as pessoas. E nesse descuido, ele corrompeu seu coração, perdeu a oportunidade de continuar sendo um instrumento de Deus até o seu último dia, e chegou o momento em que, quando ele perdeu a força, o poder se ausentou, ele ainda clamou a Deus que fizesse uma vez mais para vingar aqueles homens. E Deus o atendeu no intuito da vingança daqueles homens que profanaram contra Deus. Foi quando ele foi ao templo de Dagom, segurou aquelas colunas e morreu ele e aqueles homens num só dia. Veja, um homem que foi tido como promessa de Deus, que tinha a manifestação do poder de Deus, mas que ousou entrar por um caminho que não lhe era permitido e por conta disso corrompeu-se, perdeu o poder e finalmente perdeu também a vida. No sentido do poder do Espírito Santo, prometido por Deus através dos profetas, reafirmado por Jesus e que foi enviado no dia de Pentecostes, está disponível aos salvos por Cristo Jesus, àqueles que se dispõem a servi-lo com alegria, temor, fidelidade e lealdade, é-lhes prometido o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo é realmente quem faz a diferença, é quem promove os resultados. O poder do Espírito Santo é quem dá a sabedoria do céu às pessoas, no intuito de que recebam de Deus as palavras certas para tocar os corações pelo poder de Deus e levá-las arrependida ao Senhor Jesus, para dali então passar a servi-lo. Foi isto a promessa que Jesus fez. Mas ocorre que, ao passar do tempo, já logo nos primeiros dias,
começaram a surgir alguns tipos de problemas com relação ao poder que as pessoas recebiam. Eles recebiam o poder do Espírito Santo para viver na dependência de Deus e realizar a obra de Deus aliado com o Espírito Santo. Não é nós e o Espírito Santo, mas é o Espírito Santo e nós. Nós é que devemos estar submissos ao Espírito Santo e obediente à sua direção, como os apóstolos estiveram. Em todas e qualquer decisões que eles tomavam, eles diziam, o Espírito Santo e nós, respeitando o Espírito Santo e o poder dele na vida. Mas nós encontramos, conforme eu propus a falar nesta oportunidade, 6 maneiras de perder o poder do Espírito Santo. Se nós não tivermos cuidado, o Espírito Santo é Deus, ele é sensível, e nós vamos observar algumas práticas ou procedimentos que trazem dificuldades à permanência do poder de Deus na vida. Nós começamos a ler em Isaías, lá no capítulo 63, e o verso de número 10, está escrito assim. Isaías 63 e 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Observe, contristar ao Espírito Santo. Então, diz, todavia lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do povo, dizendo, onde está aquele que fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Então Deus enviou o Espírito Santo para orientar e dirigir a este povo. Bem verdade que no Antigo Testamento a ação do Espírito Santo ela era de maneira esporádica. Vinha para realizar as funções e retirava-se. A partir do dia de Pentecostes, o Senhor Jesus disse que ele veio para ficar e habitar conosco. Portanto, o Espírito Santo está na terra, realizando a obra de Deus através de Jesus, que foi realizada aqui em favor dos pecadores. Então, quando o Espírito Santo é contristado, ele é desprezado, porque existem pessoas que às vezes vivem uma vida, recebe o poder de Deus, prova a comunhão com Deus, e mesmo assim se deixa levar por uma situação semelhante a esta e começam a contristar o Espírito Santo, a desprezá-lo, a não dar-lhe oportunidade, a não reconhecê-lo, a não honrá-lo e glorificá-lo através do Senhor Jesus Cristo. Então, este Espírito Santo, este poder, quando o Espírito Santo é contristado, este poder deixa de atuar na nossa vida. Veja quando Davi cometeu aquela transgressão e aquele pecado com Batseba. No momento da confissão, ele trouxe a lembrança, dizendo a Deus, torna a dar-me a alegria da salvação e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, se nos faltar o Espírito Santo, vai nos faltar praticamente tudo. Nós ficaremos impossibilitados de realizar a obra que vem a glorificar e bendizer o nome do Senhor. Então, a primeira maneira de se perder o poder do Espírito Santo é contristando-o, ou seja, desprezando, desvalorizando. Esta é a primeira maneira. Mas nós encontramos a segunda maneira também de perder o poder do Espírito Santo. E encontramos aqui, registrado em Atos, no capítulo 5 e o versículo de número 9. Está escrito assim:
Então Pedro lhes disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? E no versículo 3 ele diz: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? E no versículo 4 ele diz: não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, mentir ao Espírito Santo também concorre para a perda do poder do Espírito Santo. Então, tentar ao Espírito Santo. Ele pensou que podia enganar o Espírito Santo. E por conta disso, perdeu não somente o poder, porque Ananias era um irmão da igreja, fazia parte, mas por tentar e mentir ao Espírito Santo, ele então perdeu a vida. Perdeu o poder e perdeu a vida. Esta é a segunda maneira pela qual se perde o poder do Espírito Santo e fica impossibilitado de fazer a obra de Deus na terra. É tentar o Espírito Santo, é mentir ao Espírito Santo. A terceira maneira pela qual se perde o poder, nós encontramos aqui também em Atos, no capítulo 7 e o versículo 51. A palavra de Estevão dizendo: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo é também uma forma de perder o poder. Nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Com relação ao Espírito Santo, nós temos que estar submissos a ele e prestar-lhe obediência, porque ele foi enviado por Deus para nos orientar e dirigir. Então, quando há resistência ao Espírito Santo, isto fecha a porta do poder do Espírito Santo na nossa vida. Então, essa é a terceira maneira de perder o poder que Deus enviou a cada um de nós e nós o recebemos pela fé no Senhor Jesus Cristo. A quarta maneira nós vamos encontrar em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo 19, está escrito assim. 1 Tessalonicenses 5 e 19. Não extingais o Espírito, ou seja, não apagar o Espírito, sufocá-lo, fechá-lo, não dar-lhe a devida liberdade de manifestar-se em nós. Isto são ações da vida humana, visto que o homem tem o livre-arbítrio, ele faz as suas escolhas, e algumas escolhas são indesejosas, são infiéis e são prejudiciais, a semelhança destas. Por exemplo, contristar, desprezar o Espírito Santo, ou tentar ao Espírito Santo mentindo para ele, ou como que resistindo, fechando-lhe a porta, fechando o coração, e também apagando, extinguindo o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para ficar. Nós não temos o poder e o direito de apagá-lo, sufocá-lo, de colocar obstáculos ao seu caminhar. Nós precisamos estar pronto. A quinta maneira de se perder o Espírito Santo é, conforme encontramos em Efésios, capítulo 4 e o versículo 30, quando o apóstolo Paulo deixou escrito o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito Santo é fazer algo que lhe seja desagradável. Quando entristecemos
o Espírito Santo também é uma das maneiras que se perde o poder do Espírito Santo na vida. E a sexta maneira de perder o poder do Espírito Santo é conforme Jesus ensinou em Mateus, capítulo 12, e o versículo 31. Observe o que Jesus ensinou naquela oportunidade. Ele disse assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E diz o seguinte: e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Então veja também aí a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então são 6 maneiras pelas quais se perde o poder do Espírito Santo. Existem outras. Existem as imitações, as decorações que as pessoas fazem, decoram determinado tipo de coisas e começam a repetir aleatoriamente. Isso contradiz o Espírito Santo, porque diz a palavra que o poder do Espírito Santo, quando vem sobre a nossa vida, é ele que nos dá a palavra, que concede a nós a palavra que devemos falar. E diz que o Espírito Santo, quando veio, conforme eu li num dos textos paralelos aqui, em Atos, no capítulo 2, diz assim: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, depreendendo desse versículo, eu não posso falar línguas estranhas à minha própria vontade e na hora em que eu quiser. Isto é ir contra a ação do Espírito Santo. Significa que eu estou querendo dirigir o Espírito Santo. Ele não se deixa dirigir pela nossa vontade humana. Nós é que temos que estar submissos a ele e permitir que ele nos dirija. Então, quando acontece isto, significa que a pessoa está decorando uma prática e a todo momento, segundo a sua própria vontade e na maneira em que ele estiver, muitas das vezes até mesmo errado diante da presença do Senhor, está dando a aparência que está possuído do poder de Deus, quando não sabe que a imitação pertence ao inimigo. Então, quem pratica a imitação está fazendo um serviço a Satanás e não a Deus. É preciso tomar muito cuidado com essa imitação barata. Mas o que nos propomos a dizer foi com relação ao poder que recebemos como para dar continuidade à grande obra da salvação que iniciou-se na nossa vida para nos capacitar e realizarmos um trabalho digno do nome do Senhor, com resultados que venha glorificá-lo. Nós precisamos viver com prudência, vigilância e responsabilidade, e não usar de brincadeira com as coisas concernentes ao Espírito Santo. Então, nós observamos e anotamos aqui 6 maneiras pelas quais se perde o poder do Espírito Santo. Nós encontramos pela vida pessoas que eram poderosamente usadas por Deus através do Espírito Santo. E quando os encontramos hoje, parecem uma folha seca. Não tem vida, não tem alegria, não tem graça. Tem o conhecimento da palavra porque decorou. Mas quando fala a palavra, não há graça, não há vida, não há manifestação do poder do Espírito Santo. Então são vidas que se deixaram levar e perderam o poder do Espírito Santo. A semelhança daquele jovem que foi com Eliseu no mar tirar lenha, pediu um machado emprestado,
foi tirar a lenha, o machado caiu na água, ele ficou somente com o cabo. É assim que muitas pessoas estão. Perderam o poder e acham que ainda o têm, porque decoraram algumas maneiras e estão praticando. Isto é um pecado grave diante do Senhor Deus. Então, quais são as 6 maneiras pelas quais se perde o poder do Espírito Santo na vida? Primeira que vimos, primeira maneira, contristar o Espírito Santo, ou seja, desprezá-lo. A segunda maneira, tentar o Espírito Santo, mentir a ele. Terceira maneira, resistir ao Espírito Santo, fechar-lhe a porta. A quarta maneira, extinguir, ou seja, apagar o Espírito Santo. A quinta maneira, entristecer o Espírito Santo. E a sexta maneira, blasfemar contra o Espírito Santo, falar contra ele, aplicar a demônios a obra do Espírito Santo. E só pode blasfemar contra o Espírito Santo quem o conhece, quem teve experiências com ele. Então veja o perigo que há nestas 6 maneiras pelas quais as pessoas perdem o poder e depois ficam como que pensando como aconteceu. Se fizer uma análise, um exame introspectível, vai observar que em algumas dessas situações a pessoa transgrediu, escorregou e falhou. E, portanto, aquele poder não está mais presente na sua vida. Mas é preciso que haja um arrependimento, com exceção da blasfêmia ao Espírito Santo. Os demais, nós entendemos que a pessoa, se houver um arrependimento sincero e verdadeiro, ela pode ser restaurada diante do Senhor. Fica diante de nós esta advertência para não perder o poder de Deus operando na nossa vida e por nosso intermédio. Portanto, glorifiquemos a Deus e façamos a conservação deste poder através de uma vida consagrada pela santificação e oração e entrega total a Deus e deixar que o Espírito Santo tome a frente em tudo na nossa vida. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.